Meus irmãos, a sexta-feira aqui no Culto Fé, nós estamos falando sobre os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. Falamos sobre os 2 primeiros sinais e hoje eu queria falar sobre o terceiro sinal. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 5. Quando falamos sinais, milagres. João não usa a palavra milagres, João usa a palavra sinais. E aprendemos na primeira ministração que ele usa a palavra sinais para nos mostrar que todo milagre está apontando para algo. E nós aprendemos aqui que está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Agora Jesus vai operar o terceiro sinal, o terceiro milagre. E isso é descrito por João no capítulo 5 do Evangelho que leva o seu nome. Se você encontrou, leia comigo. A partir do verso 1 diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui está o relato do terceiro sinal, terceiro milagre de Jesus. Há 3 maneiras de recebermos o milagre do Senhor. Isso é mostrado ao longo do Evangelho. Há pelo menos 4 relatos da primeira maneira que eu quero deixar ao seu coração. É quando Jesus vem ao nosso encontro. Aqui é o momento que Jesus vai ao encontro desse paralítico. Nós encontramos Jesus indo até o Gadareno e libertando o Gadareno. Nós vimos Jesus indo até a viúva de Naim, que havia perdido seu filho, e Jesus levanta, ressuscita o seu filho. Nós vemos Jesus indo até a mulher samaritana. A primeira maneira de recebermos algo do Senhor é quando Ele vem ao nosso encontro. A segunda maneira é quando nós decidimos ir até Jesus. Nós vemos isso naquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tomou a decisão de ir até Jesus. Encontramos Jairo, líder da sinagoga, que foi também até Jesus. Então nós podemos pensar nisso. Se o Senhor não vier até nós, nós podemos tomar uma decisão de ir até Ele. Mas existe uma terceira maneira. E este é o exemplo daquele paralítico, que 4 amigos pegam a sua cama, o seu leito, e levam ele até Jesus. E chegando na casa onde Jesus se reunia, não podiam entrar por causa da multidão. Eles subiram até o telhado, arrancaram o telhado e desceram aquele paralítico no leito até Jesus.
Se Jesus não vem até nós, se nós não temos condição de ir até Ele, nós podemos ser levados até Jesus por alguns amigos. Nós estamos orando pelo projeto Natanael. Talvez Jesus vai até essas pessoas, vai se revelar a elas. Talvez elas vão tomar uma iniciativa de irem até Jesus. Mas se Jesus não for até elas, se elas não tomarem essa decisão, nós podemos ser um instrumento de Deus para levá-las até o Senhor. E isso precisa ficar claro no seu coração, no meu coração. Nós podemos ser um instrumento para conduzir pessoas até Jesus, e nesse processo de conduzi-las até Jesus, elas podem receber, experimentar algo sobrenatural de Deus na vida delas. Essas três maneiras. Jesus pode vir até nós podemos ir até Ele, ou podemos ser conduzidos até Jesus. Esse é o relato. Se nos dois primeiros sinais, eles acontecem ali em Canaã da Galileia, este terceiro sinal acontece agora em Jerusalém. Jesus sai de Canaã da Galileia e ele vai para Jerusalém, porque era a festa das águas. E ele chega até esse lugar, Betesda. Esse lugar existe até hoje. Flávio Joséfo, um grande historiador, nos dá o relato de onde estava Betesda. Em 1888, esse tanque foi encontrado em uma escavação. É um tanque, como diz aqui, sustentado por 5 pavilhões. Nessa escavação, quando encontraram esse tanque, o tanque de Betesda, havia uma gravura nesse tanque de um anjo movimentando as águas. Se você abrir a sua Bíblia aí, em João 5, você vai perceber que o verso 4, que relata sobre este anjo que descia para mover as águas, você vai perceber que ele está entre colchete. Sua Bíblia está assim também? Por que está entre colchete? Porque em algumas versões mais antigas não há esse versículo. E aqui há um debate teológico. Alguns acreditam que esse fato de anjos descer ali, de um anjo descer para movimentar as águas, era apenas uma crença judaica, que na realidade isso não acontecia. Mas isso é um debate teológico. Se você dizer assim, pastor, eu acredito que havia um anjo ali, há algum problema? Não, não há um problema algum. Porque este homem que estava ali há 38 anos, ele acreditava que um anjo descia para movimentar as águas naquele lugar. Esse tanque é chamado tanque de Betesda. Diga comigo, Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Este é o significado de Betesda. Casa de misericórdia. E quando eu olho para esse texto, eu percebo alguns pontos negativos. Esses pontos negativos, eles se dão por causa de algumas perdas que encontramos nesse texto. O texto fala de um homem paralítico, que estava diante daquele tanque, aguardando um anjo movimentar as águas, na expectativa de poder descer naquelas águas, e a crença da época dizia, quem descer primeiro, quando a água for movimentada, esse vai ser curado. Esse homem ficou ali 38 anos. Não há como definirmos quando ele chegou ali. Se ele chegou na infância, na adolescência, na juventude. Nós só temos o tempo que ele permaneceu ali, 38 anos. 38 anos de espera. E nesse tempo de espera, nós percebemos algo. Este homem perde a identidade. Porque a Bíblia não fala o nome dele, fala de um homem, de um paralítico. Para o judeu, o nome é algo muito importante, porque o nome fala de identidade. A Bíblia fala que a esperança demorada, meu irmão, ela traz um problema muito grande. Este homem, quando chegou ali, ele chegou com um nome, mas o tempo de espera fez com que ele perdesse a identidade. As pessoas que acompanhavam o que acontecia no tanque de Betesda, talvez no início sabiam o nome dele, mas com o passar do tempo, todo mundo chamava como um homem paralítico, alguém que tinha um problema que estava ali. Ele perdeu a identidade. Mas ele não perdeu só a identidade. Ao longo dos 38 anos de espera, ele perdeu também os amigos. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz assim, olha, eu quero. Mas o problema é que quando o anjo movimenta as águas, eu não tenho ninguém
para me colocar nas águas. Eu não tenho ninguém para me descer ao tanque. Eu não tenho ninguém para me ajudar a ser o primeiro a entrar nas águas quando ela é movimentada. 38 anos ali. E ele não conseguiu fazer amizade com ninguém que pudesse ajudá-lo, que pudesse contribuir para que ele descesse ao tanque de Betesda. É interessante que hoje, na era das redes sociais, vamos lá no Facebook, encontramos lá 2.000 amigos, 3.000 amigos, 4 amigos. Mas será que é amigos mesmo? O Samuel, todo dia que ele chega em casa, ele fala assim: olha, hoje eu fiz mais um amigo aqui no condomínio, papai. E eu falo com ele: mas assim, você faz amigo muito rápido. Será que é amigo mesmo? Será que você lembra de pessoas que são seus amigos? Pessoas que, se você não tiver condição de ir até Jesus, elas vão te pegar e elas vão te conduzir à presença de Jesus? Sabe quem é seu amigo? É aquele que liga para você, pega no seu pé, chama a sua atenção quando você some da igreja, quando você abandona a célula, quando você está desanimado, pensando em largar o evangelho. Essa pessoa está ali ao seu lado, puxando a sua orelha, dizendo: olha, não larga não, continue na presença de Deus. Amigo não é aquele que está batendo no seu ombro, falando palavras de elogio. Para mim, o verdadeiro amigo é aquele que, quando vê você caminhando para o erro, ele vai te chamar a atenção, ele vai querer o melhor para você. E mesmo que este melhor, ele te leve, ou ele é levado a chamar a sua atenção, ou falar, às vezes, até mesmo duro com você. Mas ao longo de 38 anos ali, este homem não tinha um amigo que pudesse levá-lo àquela água. Diferente daquele outro paralítico, que quando eles ficam sabendo que Jesus estava na cidade, em uma casa, eles pegam o seu amigo paralítico, eles sobem no telhado, eles arrancam o telhado de uma casa, e eles descem o paralítico até Jesus, porque eles queriam ver o paralítico curado, e eles sabiam: Jesus pode fazer isso. Isso é amizade. Já imaginou a dificuldade de subir até um telhado? Subir com um paralítico em uma cama, arrancar o telhado, ter o trabalho de descê-lo até Jesus, e sem contar que depois aqueles mesmos amigos tiveram que consertar o telhado. Porque se fosse a minha casa, eu ia falar: já que você atrapalhou, agora você conserta. Amigo é isso. Mas este homem, 38 anos ali, ele não conseguiu fazer amigos. Há um ponto negativo, um outro ponto negativo, que em 38 anos ali, esperando a cura, este homem perdeu o foco. A expectativa dele estava no movimento das águas. A expectativa dele estava que um anjo poderia descer e movimentar as águas. 38 anos de espera, e nesses 38 anos de espera, ele perdeu o foco. Por quê? Porque nós vemos que chega até ele alguém que é maior do que os anjos. O escritor de Hebreus fala sobre isso. No capítulo 1 de Hebreus, o escritor de Hebreus fala que Jesus, ele é superior aos anjos. E por que ele é superior aos anjos? Porque ele é Deus. E se ele é Deus, ele é criador dos anjos. Agora este homem, após 38 anos de espera, ele não consegue discernir que diante dele está alguém maior, mais poderoso do que aquele anjo que movimentava as águas. Sabe qual é o nosso risco de permanecermos tanto tempo dentro da igreja? É de perdermos o foco do evangelho. Tem pessoas que, com o passar dos anos, eles perdem o foco. Eles já não conseguem distinguir o que é o evangelho. Ele estava ali esperando o movimento das águas. Aqui nós podemos pensar tantas coisas. Um tanque. Muitas coisas poderiam movimentar aquelas águas. O texto diz que havia muitos enfermos, havia cegos, coxos, paralíticos. E todos esperando o movimentar das águas. Você já brincou de jogar pedra na água e ver ela quicando na água? Eu imagino que naquele tempo ali tinha alguns meninos atentados, igual hoje. Então imagino todo mundo ali esperando a água se movimentar. Aí chegam daqueles meninos abençoados, sabe? Pega uma pedrinha e joga na água.
E quando a água movimenta por causa da pedra que o menino jogou, todo mundo pensa, é um anjo que desceu, mas não era anjo. Essa região tinha muitos pardais. Fica imaginando um pardal descendo para tomar água. E nele descer para tomar água, a água se movimenta e alguém grita, o anjo movimentou a água, e todo mundo pula na água. Mas não era anjo. Sabe o que me chama a atenção? É que este homem perdeu o foco. A fé dele não estava em Deus. Ele estava esperando apenas o movimento da água. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que tem tantas pessoas que quando vão para a igreja estão em busca de movimentos. Não estão em busca de Deus. Não estão em busca do Senhor, estão em busca de movimentos. Estão em busca de tantas outras coisas. Um escritor, ele disse assim, se Jesus aparecesse hoje, entrasse dentro das igrejas, a maioria delas não discerniriam que era Jesus, e talvez muitos não aceitariam Jesus como membro da sua igreja. Sabe qual é o nosso maior desafio? Nós que já estamos na presença de Deus, é de não perder Jesus em meio à igreja. Quando lemos o livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ali é o relato de igrejas que perderam o Senhor. Este homem perdeu o foco. Ele não perdeu só o foco. Ele estava em Betesda, que significa casa de misericórdia. Mas quando nós lemos aqui, olha comigo o verso 7. Respondeu-lhe o enfermo. Ele está respondendo a Jesus, ele diz assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eles estavam aonde? Na casa de misericórdia. Mas não havia misericórdia. Havia uma disputa. Quem descia primeiro? Talvez poderia haver pessoas que estavam ali mais tempo do que este. Mas vamos considerar, 38 anos de espera é muito tempo para permanecer no mesmo lugar. Ninguém levou em conta que ele estava ali há 38 anos. A preocupação é quem vai descer primeiro. Eles estavam em Betesda, casa de misericórdia, mas ali não havia misericórdia. Nós podemos estar em um lugar e não viver a realidade deste lugar. Quando vemos o livro de Ruth, nós vemos uma família, a família de Noemi, seu esposo, seus filhos, que sai de Belém, e Belém significa casa do pão, sai da casa do pão para buscar pão em Moabe, em outro lugar. Quando nós pensamos em igreja, o que você lembra de igreja? O que você pensa quando você diz assim, olha, eu vou para a igreja, o que você espera encontrar aqui? Porque podemos estar na igreja e não viver e não ser igreja. Nós não podemos perder aquilo que igreja realmente significa. Senão nós vamos estar em um lugar como aquele homem estava, em Betesda, casa de misericórdia, mas tinha de tudo ali, menos misericórdia. Então nós estamos num lugar que havia muitas perdas. Ele perdeu a identidade, amigos. Interessante, 38 anos, a Bíblia não fala dos familiares dele. Ninguém da família para ajudá-lo a descer. Mas esse texto também nós encontramos alguns pontos positivos. A primeira coisa, a disposição do coração deste homem. 38 anos esperando um milagre. Nós vivemos o tempo do fast food. A coisa tem que ser muito rápida. Mas a Bíblia diz assim, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nem tudo que Deus tem para a sua vida, e Deus tem tantas coisas para a sua vida, vão acontecer tão rápido. Havia uma disposição no coração dele para esperar 38 anos. Quando olhamos para exemplos como Caleb e Josué, que esperaram a promessa da terra prometida por 40 anos. Meus irmãos, nós queremos as coisas muito rápido.
Mas nem tudo vai acontecer no tempo que você deseja, no tempo que você espera. Tenha um coração disposto a esperar. Se o seu milagre não chegar hoje, se a resposta não chegar hoje, não é para você desesperar, não é para você mudar o foco, não é para você seguir outro caminho, é para você permanecer no caminho que você está hoje, e esse caminho é Jesus. Espera nele, confia nele. Vai chegar sobre a sua vida, vai chegar sobre a sua casa, vai chegar sobre a sua vida. Tenha um coração disposto a esperar. E hoje eu vejo pessoas assim tão desesperadas, negociando os seus princípios, negociando a sua fé, porque não quer esperar. Aprendemos com esse homem que precisamos ter uma disposição para esperar. Aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir a promessa em sua vida. Se ele prometeu, ele vai cumprir essa promessa. Você não precisa desviar para a direita ou para a esquerda, você não precisa perder o seu foco, negociar os seus valores. Permaneça com o coração, meus irmãos, esse coração imutável, esse coração que não vai mudar, esse coração que não vai desistir das promessas de Deus. Se ele prometeu, ele vai fazer. Tenha esse coração disposto a esperar, permaneça no lugar certo, permaneça fazendo a coisa certa, permaneça esperando o tempo de Deus para a sua vida. Aprendemos com esse homem que precisamos de uma disposição correta do nosso coração. Outro ponto positivo que aprendemos aqui. Por que João usa a palavra sinais? Nós aprendemos aqui na primeira semana. Porque ele quer apontar para algo. Toda manifestação de Deus na minha e na sua vida, todo milagre, tudo que Deus exerce na minha e na sua vida, o propósito é nos levar à presença dEle, nos levar até Ele. Quando nós lemos aqui o verso 14, olha o verso 14 comigo. Diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Aonde que Jesus encontrou com este homem? Na igreja. Toda manifestação, todo milagre, tudo que Deus faz na sua vida é com este propósito, que você permaneça na casa dele. Por que ir no templo? É interessante que esse homem permaneceu 38 anos, aonde? Em Betesda. Quando ele recebe o milagre, qual é o primeiro lugar que ele vai? Ao pegar a sua cama, ao pegar o seu leito, qual é o local que ele se dirige? Para a casa de Deus. Quando olhamos para esse texto, nós aprendemos que após o milagre, Jesus vai encontrar com este homem no templo. Não seja um crente só domingueiro. Tem crente que só vem na igreja no domingo. Tenha prazer de estar na casa de Deus. Tenha prazer de estar relacionando neste lugar. Este é um lugar que você se relaciona não só com Deus, você se relaciona também com esse irmão que está do seu lado. Crie esse hábito de estar na casa de Deus, essa é a expectativa. A expectativa de Jesus, de Deus, quando opera algo na sua vida, não é para você caminhar sozinho, não é para você viver a sua vida, mas que você vá para a igreja, que você esteja na casa de Deus, se relacionando. Sabe por quê? Porque aqui você vai crescer. Sabe o que nós precisamos nos dias de hoje? Criar raízes. Tem pessoas que toda semana ele está numa igreja diferente, ele não cria raízes. Crie raízes. Deixe ser cuidado. Deixe ser pastoreado. Por que você precisa estar na igreja? Eu me lembro do pastor Márcio contando de um irmão que chegou para ele, ainda não era membro de Lagoinha, e fez a seguinte pergunta: pastor Márcio, por que eu preciso ser membro da igreja? E o pastor Márcio deu aquela resposta simples, como ele sempre responde. Ele disse: só para uma coisa, meu irmão. E aquele irmão perguntou: para quê, pastor? E o pastor Márcio disse assim: para você ter alguém para te chamar a atenção. É para isso que você precisa estar na igreja. Não caminhe sozinho. Este homem ficou 38 anos em Betesda e não tinha nenhum amigo. Comece a se envolver nas coisas da igreja, se envolva em pequenos grupos na célula, se envolva nos ministérios, porque você vai criar relacionamento, você vai criar amigos.
Você não vai caminhar sozinho. Eu posso dizer para você, aqui na Lagoinha Estoril, você só vai caminhar sozinho se você quiser. Mas se você quiser ser pastoreado, você vai ser pastoreado. Se você quiser se envolver ministerialmente, você vai se envolver ministerialmente. Há essa expectativa no coração de Deus, que você se envolva. Aonde Deus quer te encontrar? Aqui neste lugar. Aprendemos uma outra coisa aqui, no verso 14. Jesus quer encontrar comigo e com você aonde? Na casa de Deus. Mas olha algo interessante, outro ponto positivo. Todo milagre vai te levar para uma nova direção. Toda manifestação de Deus na sua vida vai te conduzir a um novo momento da sua vida. Olha o verso 8, Jesus diz assim: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Sabe qual é o desejo de Deus para você? É que você comece a andar. Deus não quer você parado. Quando olhamos para a pessoa do Espírito Santo ao longo da Bíblia, nós percebemos que o Espírito Santo sempre está em movimento. Quando olhamos para o ministério de Jesus, se você vê o ministério de Jesus a partir da visão de Marcos, do Evangelho de Marcos, você percebe um Jesus que sempre está trabalhando, sempre está se movimentando. Nesse terceiro sinal, é este exemplo. Jesus estava onde? Em Caná da Galileia. Ele sai de Caná da Galileia para ir para Jerusalém. Sabe algo que Deus quer ver na sua vida? Deus quer ver sua vida andando, se movimentando. Deus não quer ver sua vida parada. Deus não quer ver o seu ministério parado. Sabe qual é o desejo de Deus? Que você comece a se movimentar, que você comece a crescer. Meus irmãos, você precisa olhar para a sua vida no dia de hoje e ter a expectativa que quando chegar amanhã, você vai olhar para trás e vai perceber isso, que você cresceu, que você andou um pouco mais, que você avançou um pouco mais. Sabe qual é o desejo de Deus? Eu quero caminhar para o final, deixando isso no seu coração. Deus quer trazer direções novas para a sua vida. Deus quer levar você a um tempo novo na sua vida. Deus quer levar você a sonhar com coisas novas, com lugares novos e lugares ainda mais altos na sua vida. Este homem permaneceu 38 anos parado no mesmo lugar, no tanque de Betesda. Mas quando Jesus entra na vida dele, agora é para experimentar novos lugares, novas experiências. 38 anos que ele estava em Betesda, sem entrar na casa de Deus, mas após ser curado, agora ele tem experiência de ir para a casa de Deus. Você precisa ter essa expectativa, que Deus vai te levar para lugares novos, que Deus vai te levar e levar você realmente a ter novos objetivos na sua vida, novos sonhos. A nossa vida precisa ser essa vida que Paulo define como novidade de vida. Eu creio nesse Deus que todo dia quer trazer algo novo para mim e para você. Nós não podemos viver só de experiências do passado. Tem pessoas que pararam. A vida espiritual delas pararam. A vida profissional parou. Ela está parada. Não é o desejo de Deus para você. O desejo de Deus é que você comece a andar. O desejo de Deus é que você comece a andar, e nesse andar, Deus vai te revelar tantas coisas lindas. Você precisa ter essa expectativa no seu coração, que toda manifestação de Deus na sua vida vai te apontar a um lugar novo, vai te apontar a um objetivo novo, vai te levar para sonhos maiores, sonhos novos na sua vida. Você precisa ter esse desejo no seu coração de crescer. Ontem, aqui na Lagoinha Estoril, teve uma formatura. Uma turma que formou o 3º ano do ensino médio, uma outra turma que formou para começar agora a lecionar o ensino médio. E é muito interessante, que eu orava ontem e falava: Deus, qual palavra eu vou trazer no coração deles? E a palavra que eu deixei no coração deles foi esse desafio, deles continuarem a crescer, deles continuarem a estudar, deles continuarem a acreditar: olha, Deus pode fazer mais na minha vida. Deus não quer ver a sua vida parada. Não é desejo de Deus. Às vezes nós chegamos em um ponto da nossa vida e nós estamos assim satisfeitos porque alcançamos aquilo que sonhamos. Você não pode parar aí. Não pode parar. Se tem algo que eu posso dizer para você, é: se você olhar para a vida do seu pastor, se você olhar para a minha vida,
você sempre vai me ver buscando algo novo. Sempre vai ver. Esse ano, meu irmão, eu li aqui no começo do ano, meus alvos. Quero começar uma nova faculdade. Esse semestre agora eu vou começar mais 2. Mais 2. Aí talvez fala assim, pastor, para que tanta faculdade? Para poder abençoar mais a sua vida, para continuar crescendo. Eu creio nessa realidade do Evangelho que nos leva a andar, a prosseguir. Eu cheguei até aqui, eu vou dar um passo, vou seguir, vou caminhar um pouco mais. Eu não creio no Evangelho, meus irmãos, de aposentadoria. Onde você vai parar? Eu dei um exemplo aqui ontem de um aluno meu, o Jay, um americano, 76 anos, está concluindo mais uma graduação, 76 anos. Ele só tem o braço direito, ele perdeu o braço no acidente de cavalo. Fala o português assim com uma dificuldade, mas está ali, com 76 anos, buscando algo novo, procurando andar, buscando novos desafios. E às vezes eu olho para pessoas assim tão novas, elas estão paradas. Me lembro um dia que estava aqui na porta, chegou um irmão. E ele chegou aqui na porta, e eu perguntei assim, meu irmão, você está sumido da igreja, não está vindo no culto? Ele falou assim, pastor, eu estou trabalhando à noite. Eu falei, mas que bom que você está trabalhando. Ele disse, pastor, não sei se é bom não. E ele disse assim, eu saí de casa hoje orando, para ver se eu encontro R$50 na rua, porque se eu encontrar R$50 na rua, eu não vou trabalhar hoje. Eu falei, eu vou orar para você não encontrar esses R$50 e você ir trabalhar. Eu falei com ele, moço, você está com 22 anos, e nessa preguiça, querendo encontrar R$50 para ficar em casa, vai trabalhar. Deixa eu falar algo para você, Deus quer que a sua vida ande. Deus quer manifestar na sua vida, para que você comece a sair da onde você está. Deus não está trazendo, não vai trazer resposta, não vai fazer um milagre na sua vida, para você ficar acomodado, não. O desejo de toda manifestação de Deus na minha vida e na sua vida, é nos tirar do lugar onde nós estamos. É interessante quando a Bíblia fala sobre o povo de Israel e sobre Moisés. Quando relata aquele momento da peregrinação ali no deserto, os 40 anos. Hebreus fala assim, que a nação de Israel experimentou os feitos de Deus. Mas a Moisés, Deus revelou o seu caminho. Então olha, é interessante. Para Moisés, Deus revelou o caminho. Mas a nação de Israel apenas experimentou os feitos. O que são feitos? Milagres. Então quando a Bíblia fala do povo de Israel, fala que eles experimentaram feitos, milagres. Mas Moisés, Deus revelou o caminho. Olha que interessante. Porque feitos fala de um manifestar de Deus na minha e na sua vida. Mas no caso de Moisés, Deus fala que ele trilhou um caminho. E este caminho nós percebemos na vida de Moisés, é muito interessante. A forma que Deus se manifesta para Moisés, ali na sarça ardente. E como Moisés termina a sua vida, Moisés termina a sua caminhada com um desejo. Por mais que ele tinha experimentado de Deus, por mais que Deus descia para conversar face a face, no final da sua vida, Moisés está dizendo assim, Deus, eu quero ver a sua face. Moisés dizendo assim, eu quero subir de nível. Eu quero ter uma experiência que outros homens não tiveram. Eu quero chegar em um nível que ninguém chegou até hoje. Essa expectativa que Deus tem no meu e no seu coração, Deus quer que isso esteja no meu e no seu coração. Esse desejo que tudo que Deus fizer na minha vida e na sua vida, seja para nos levar em um nível maior de relacionamento com Ele. Porque Deus se revelou como caminho para Moisés. Caminho é para você o quê? Caminhar, trilhar. Por que Deus vai se revelar como caminho para você ficar parado à beira do caminho, como Bartimeu? Não. Ele se revela como caminho para que você ande nesse caminho. E é interessante que a ordem de Jesus para esse paralítico foi, pega a sua cama, pega o seu leito e anda. Diga para o irmão que está do seu lado aí, diga para ele assim, meu irmão, ande. Fala com ele, ande. Eu quero declarar essa palavra para você. Se tem alguma área da sua vida parada, está na hora de você dizer para ela, ande.
Se tem alguma área da sua vida estagnada, está na hora de você olhar para ela e dar uma palavra de fé, de ordem. Ande. Tenha isso no seu coração. Tenha sempre um coração grato, mas nunca um coração satisfeito. Caminhe com um coração cheio de gratidão. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, mas queira mais na sua vida. Deseje mais. Você já andou grandes distâncias? Caminhou grandes distâncias? Estou tentando sair do sedentarismo. Estou tentando. Perto da minha casa tem uma pista para caminhar. Eu estou tentando levar Eliano e Samuel comigo. Aí eu fui com Samuel um dia. Eu falei, Samuel, hoje nós vamos dar 5 voltas. Quando nós chegamos na terceira, ele falou assim, pai, minha perna está doendo. Eu falei, não, nós vamos conseguir. E cada passo que ele dava, ele falava assim, minha perna está doendo mais. Ele falou tanto que nós paramos na terceira volta e meia. Esse andar demanda esforço. Era necessário ele pegar a cama. Era necessário ele trilhar esse caminho. Tem gente que não quer andar porque é mais cômodo ficar parado. 38 anos, do mesmo jeito. Mas não é desejo de Deus que você fique 38 anos da mesma forma. Meus irmãos, nós chegamos no meio do ano. Daqui a pouco vai vir com as musiquinhas de Natal e o ano já acabou. Já acabou. Daqui a pouco o tempo acabou. Acabou o ano. Daqui a pouco nós estamos brincando aqui de amigo ocultos, nas células, abençoando um ao outro. O ano acabou, passou. Aí talvez você diga assim, pastor, será que eu começo a estudar? Aí você não começa, um ano passou. Aí depois passou 2 anos, 3 anos. E você deveria ter feito. É interessante que alguém falou assim comigo, pastor, mas você vai fazer mais faculdade? Mas 3 anos e meio estudando, eu falei, meu irmão, 3 anos e meio passa rápido. Comece a andar. Não fica parado, porque senão o tempo vai passar e você não vai ver a sua vida crescendo. Não fique parado, porque senão 38 anos passam. 10 anos passam, 5 anos passam. E quando você olhar para trás, você vai perceber que você já deveria ter se movimentado. Eu sempre falo lá em casa com a Eliane, não adianta chorar pelo leite derramado. Então, se você não andou até hoje, decida começar a andar hoje. Se você ficou parado até aqui, decida se levantar e falar assim, olha, eu vou continuar andando, eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar me esforçando para melhorar, para que amanhã eu possa olhar para a minha vida e perceber, eu caminhei um pouco mais, eu não estou no mesmo lugar, eu cresci, nem que seja um pouquinho, eu cresci. Interessante que quase toda semana o Samuel ele vem, fica do meu lado para medir se ele está crescendo. Porque a expectativa dele é ficar maior do que eu. Ele, semana passada, eu levei na casa do vovô, ele chegou do lado do vovô e deu um sorriso, porque ele já está passando o vovô. Há essa expectativa no coração dele de crescer. Ele comemora cada centímetro que ele cresce. Esta alegria. Eu acho que a nossa vida tem que ser assim. Celebre cada crescimento, cada vitória, cada quilômetro que você anda, cada metro que você anda, sabe? Esse romper, você começou a andar, você não está mais estagnado, a sua vida não está mais parado, algo está acontecendo, algo está se movendo. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para a sua vida. Fique de pé, pega a sua Bíblia aí na sua mão. Verso 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? A resposta dele foi o verso 7, ele diz assim, olha, eu quero. Mas toda vez que o anjo move as águas, eu não tenho ninguém para me colocar lá nas águas. Deixa eu te dar um segredo para a sua vida começar a andar. Não se preocupe com as pessoas que estão à sua frente. Não se preocupe com aquelas que estão à sua frente. Às vezes nós olhamos para quem está à nossa frente e em vez de isso nos estimular, isso nos desestimula.
Não preocupe com quem está na sua frente. A preocupação desse homem foi o seguinte: olha, Jesus, toda vez que o anjo move as águas, alguém vai na minha frente. Não preocupe com quem está à sua frente. Preocupe com algo. Preocupe com aquilo que Deus tem para você. Preocupe com a palavra de Deus para a sua vida. Se mova a partir da palavra de Deus na sua vida. Não preocupe se a pessoa ela já está na sua frente, talvez há tanto tempo. Porque tem gente que fica parado lamentando porque o outro está na frente dela. Sabe o que você precisa entender? Que você precisa tomar uma decisão igual a este homem. Então ele lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele estava ali, dizendo assim: olha, eu quero, mas tem alguém na minha frente. Eu quero, mas eu não consigo ser o primeiro da fila. Aí vem o verso 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha, interessante, ele se pôs a andar. E diz assim: aquele dia era sábado. Diga comigo: aquele dia era sábado. Sabe o que dizia a cultura da época? Dizia assim: no sábado você não pode andar. Sábado não era dia de você andar, pegar o seu leito e andar. Sabe o que muitas vezes nos paralisa? Que nós vamos aceitando muito sofisma na nossa mente. Isso vai criando uma fortaleza. Tem pessoas que chegam e falam assim: não é tempo ainda de você começar a namorar. Não é tempo ainda de você entrar na faculdade. Não está na hora de você fazer isso. Só que seu coração está queimando. Deus está trazendo uma palavra para você. Você tem uma palavra de Deus. Deus falou com você: levanta e anda. Você tem uma palavra de Deus, mas você vai buscar a palavra de outros. Imagina se aquele homem vai perguntar aos fariseus se ele podia andar. O que os fariseus iam falar? Não, hoje é sábado, você não pode andar. Estava conversando com uma jovem, ela falou assim: olha, pastor, eu perdi a prova do Enem. Eu falei: e aí? Ela falou: agora eu vou ter que adiar o meu sonho da faculdade até o ano que vem, para me fazer o Enem. Quem sabe, se eu passar, eu começo na faculdade. Eu disse: mas por que você tem que adiar o seu sonho? Por que você não pode entrar agora? Ela falou: porque se eu entrar agora, talvez eu não tenha bolsa. Eu falei: talvez, mas você pode ter. Eu falei: Deus pode te dar recurso para você pagar. Às vezes nós não andamos, por quê? Porque temos uma palavra. Meu irmão, tome cuidado. A Bíblia diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Mas tome cuidado qual é ou quem é o seu conselheiro. Porque se aquele homem perguntasse aos judeus, os judeus iam falar: hoje não é dia de você ser curado. 38 anos esperando. Mas na visão do judeu não era dia para ele ser abençoado. Deixa eu dizer algo para você. Quem determina o seu dia não são as pessoas à sua volta, é Deus. Se Deus está dizendo: eu vou abrir a porta hoje, pode ser sábado, pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se Deus está dizendo: é agora, é agora. Então não limite a tempo, meu irmão. Tem pessoas que vão chegar para você e vão falar assim: não é hora de você fazer faculdade. Eu lembro que quando a Eliane ganhou Samuel, o sonho dela era fazer faculdade. E todo mundo falava assim: mas você não pode fazer faculdade agora, o Samuel está pequeno. Eu disse: não, você pode. Falei: na hora você vai estudar. Eu fui cuidando de Samuel. Ela disse: e quando você não puder cuidar de Samuel? Eu falei: você leva o Samuel para a sala de aula. Quantas vezes ela levou o Samuel para a sala de aula? Quantas vezes ela foi para a aula, pegava ônibus com Samuel no colo, ia para a sala de aula, saía para dar de mamar para Samuel, voltava de novo para a sala de aula. Samuel chorava, ela saía porque estava incomodando. Mas segundo as pessoas, não pode estudar agora não, porque o Samuel está pequeno. Deixa eu dizer algo para você. Se você tem uma palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo assim: mova-se, anda. Meu irmão, não dá atenção ao que está sendo dito à sua volta. Porque muita gente vai dizer para você: não dá, não pode. Aonde eu moro, o Carlos foi lá gravar o devocional, eu estava mostrando para ele, lá tem aquelas galinhas da Angola. Já viu a galinha da Angola?
Geralmente elas vão para a porta da minha casa. Todo dia. Elas vão para a porta da minha casa. Elas vão de manhã e elas vão no finalzinho da tarde. É umas 6 galinhas da Angola. E elas vão para a porta da minha casa de manhã. E sabe o que elas gritam todo dia? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eu acordo com este som nos meus ouvidos. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Todos os dias. Teve um dia de manhã, no domingo, lá tem um pouquinho de árvores no final, tem um jacu. Jacu é um pássaro bonito, grande. E elas estavam com uma gritaria na porta, assim, atrás do carro. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eu falei, gente, hoje elas estão gritando, profetizando que estão fracos mais do que os outros dias. Mas porque o jacu, aquele pássaro, estava em cima do meu carro e elas estavam ali tentando perseguir eles. Mas eu fiquei interessante, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, tem gente que todo dia ele acorda e ele acredita naquilo que está sendo dito em volta dele. Todo dia que eu acordo com os sons dela gritando, estou fraco, estou fraco. Aí eu me lembro do que o profeta disse, diga ao fraco, eu sou forte. Mas quantas vezes nós norteamos a nossa vida pelo aquilo que nós ouvimos à nossa volta? Você não pode, você não consegue, você não vai andar, hoje não é dia de você ser curado. Deixa eu dizer algo para você, quem determina o seu dia é Deus. Se Ele falou, pega seu leito e anda, se Ele falou, é tempo de você andar, é tempo de você crescer, é tempo de você avançar, acredite nessa palavra. Eu quero orar pela sua vida, porque havia uma crença naqueles dias, é necessário que um anjo desça para movimentar as águas. Eu creio em anjos. Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Quantos são salvos aqui? Então os anjos trabalham a teu favor, debaixo do comando de Deus. Mas ali estava alguém que era maior do que o anjo. Deixa eu te mostrar algo nesse texto. E eu quero encerrar aqui. Depois de ser curado, os judeus perguntam para aquele homem, quem te curou? Qual foi a resposta dele? Não sei. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia nem o nome de quem o curou. E eu quero encerrar com isso aqui para gerar fé no seu coração. Aquele homem não sabia nem o nome de quem o curou. Porque os judeus perguntaram para ele, por que você está carregando a cama no sábado? Ele falou assim, o homem que me curou mandou eu carregar. Aí eles perguntam, quem? Ele falou assim, não sei. Aí quando ele entra no templo, na igreja, é que ele encontra com Jesus. Aí ele descobre que era Jesus. Aí ele corre para os judeus para dizer assim, olha, foi Jesus. Se Jesus foi capaz de curar um homem que não conhecia o seu nome, que não tinha fé em Jesus, imagina o que Ele pode fazer na minha e na sua vida, que servimos a Ele, que cremos no poder do nome dEle, que oramos em nome dEle. Se Ele foi capaz de curar alguém que não o conhecia, e por que, pastor, que o senhor disse que ele não tem fé? Como é que ele vai ter fé em alguém que ele não conhece? Mas você conhece. Você não só conhece, você serve a Ele. Você não só serve a Ele, você é irmão dEle. Ele é o seu Senhor. Ele te escolheu. Então, se aquele homem pôde experimentar algo tão sobrenatural, deixa eu dizer algo para você. Eu e você podemos experimentar ainda mais. Creia nisso. Creia nisso. Aquele homem tinha fé? Não. O que aquele homem tinha? Uma necessidade. E Jesus se compadeceu da necessidade dele. Ele nem mesmo sabia quem era Jesus. Mas você está aqui porque você serve a esse Deus. Você está aqui porque você crê que no nome de Jesus, se orarmos, se pedirmos algo no nome dEle, Deus é poderoso para fazer. Então saia daqui nessa certeza. O Jesus que curou aquele homem é o Jesus que está aqui. Apocalipse capítulo 3 diz que Jesus está no meio da sua igreja, Ele está aqui. A Bíblia diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do nome dEle, ali Ele se faz presente. Então creia, Ele está aqui hoje.
Você não precisa ficar olhando para a água, esperando o anjo descer, se você tem aquele que é maior do que os anjos aqui, para mover as águas da sua vida. E eu quero orar por você, e é isso que Deus colocou no meu coração, para que toda água parada na sua vida comece a ser agitada. Para toda a área da sua vida que estava parada, para que comece a se mover nessa noite. Essa noite Deus te trouxe aqui no Culto Fé para te dizer isso. Não é tempo de ficar parado, é tempo de andar, é tempo de avançar, é tempo de subir para um novo nível, é tempo de chegar onde Deus quer que você chegue. E se é necessário Jesus mover as águas da sua vida, creia que hoje Ele vai mover essas águas. Hoje, essa área da sua vida que estava parada vai começar a se mover. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro esse tempo, tempo de avançar, tempo de andar, tempo de prosseguir, tempo de chegar em um novo nível. Em nome de Jesus, se tinha alguma área parada, eu falo a essa área da sua vida, mova-se, 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 mova-se. Em nome de Jesus, mova-se, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Ninguém melhor do que você para conhecer a sua vida. É tempo de se mover. É tempo de andar. Deus quer que a sua vida ande. Deus não quer que a sua vida fique parada. Então, pela fé, começa a se mover. 38 anos, aquele leito foi a companhia daquele homem. Mas Jesus diz assim: pega o seu leito. Não deixe os problemas fazerem você parar. Pega esse problema e comece a andar. Pega aquilo que foi o limitador na sua vida, aquilo que te paralisou por tanto tempo, aquilo que te fez companhia durante tantos anos e não deixou sua vida andar. Pega o seu leito e anda. Pega o seu problema e anda. Não pare, não pare, não pare, porque Deus quer que você avance. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, que veio aqui ao Culto Fé nessa noite, e eu oro declarando em nome de Jesus, é tempo do Senhor agitar as águas paradas nas nossas vidas, é tempo do Senhor mover as águas que estão paradas, é tempo do Senhor tocar em áreas que estão paralisadas, é tempo do Senhor tocar em áreas, ó Deus, que estão paradas, sem vida, sem mobilidade. Em nome de Jesus, ó Deus, eu creio, essa noite o Senhor nos chama para andar, nos chama para prosseguir, nos chama para avançar, nos chama para subir, nos chama para levar em um outro nível. E na autoridade do nome de Jesus, eu libero essa palavra de vida sobre áreas que estavam paradas porque haviam morrido. Áreas que estavam paralisadas por causa do medo. Em nome de Jesus, é tempo, ó Deus, de vencer essa paralisia, é tempo de vencer este medo, é tempo de avançar e não recuar, é tempo de avançar e não recuar. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que essas águas sejam agitadas, para que essas águas comecem a se mover. Águas paradas geram morte, mas águas que, ó Deus, andam, águas que são agitadas, águas que se movam traz vida. Não há vida em águas paradas, mas há vida em águas que se movem. E na autoridade do nome de Jesus eu declaro, sobre a área sentimental eu declaro, é tempo de se mover. Sobre a área profissional eu digo, é tempo de se mover. Sobre a área, ó Deus, da educação, da formação, ó Deus, é tempo de se mover, é tempo de se mover. Sobre a área ministerial eu digo, é tempo de se mover, que essas águas se movam, águas se movam, águas se movam. Sobre a área familiar, em nome de Jesus, é tempo de se mover. Na autoridade do nome de Jesus, nós decidimos sair deste lugar. Nós decidimos sair deste lugar
que tantos anos ficamos parados. Nós decidimos nessa noite nos levantarmos e começarmos a andar. Sim, nós decidimos isso nessa noite. Nós dizemos, nós não vamos parar por causa da dificuldade, nós não vamos parar por causa do gigante, nós não vamos parar por causa da intensidade da batalha. Não, nós não vamos parar por causa da enfermidade. Nós decidimos andar, nós decidimos avançar. Como igreja, nós decidimos avançar, nós decidimos avançar, nós decidimos avançar na autoridade do nome de Jesus. Como igreja do Senhor, como igreja do Senhor, como igreja do Senhor, nós decidimos prosseguir. Não aceitamos nenhuma palavra para recuarmos. Não aceitamos nenhuma palavra das trevas para recuarmos. Não. É tempo de avançar. É tempo de crescimento. Por isso eu profetizo aqui na autoridade do nome de Jesus. É tempo de crescimento sobre áreas da sua vida. É tempo de você ver o crescimento. Eu libero essa palavra de crescimento. Eu libero essa palavra de crescimento sobre as áreas da sua vida que não estavam crescendo. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra. É tempo de crescer. É tempo de crescer. Você vai ver áreas da sua vida crescendo mais. Na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você precisa de força para começar a andar em direção às promessas, em direção aos propósitos, em direção à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus, seja fortalecido nessa noite. Que Deus fortaleça os seus pés, que o Senhor faça os seus pés como da coça. Sim, que o Senhor fortaleça os seus pés, para você começar a andar. Que o Senhor calce os seus pés com a sandália do Evangelho da paz. Sim, que o Senhor calce os seus pés com as sandálias do Evangelho. Como Paulo diz em Efésios capítulo 6, sandálias que vão fortalecer os seus pés. Sandálias que vão fortalecer os seus pés. Não tenha medo de andar. Não tenha medo de andar. Não tenha medo de andar na direção das promessas que Deus tem gerado no teu coração. Você pode colocar a mão sobre o teu coração. O Espírito Santo está me falando que tem muitas pessoas aqui que não estão conseguindo andar porque você tem medo. Tem medo. Mas em nome de Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus te dá um espírito de ousadia aqui hoje. Não tenha medo de tentar um vestibular. Não tenha medo de assumir uma parcela de uma faculdade, achando que você não vai pagar. O seu Deus é dono do ouro e da prata. Tem pessoas aqui que estão com medo de arriscar. Meu irmão, não tenha medo de arriscar. Se você tem uma palavra, lança o teu pão sobre as águas, porque em breve você vai vê-lo multiplicar. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de arriscar. Não tenha medo. Não tenha medo de arriscar. Se você tem uma palavra dizendo, levanta e anda. 38 anos parado, mas aquela palavra fortaleceu as suas pernas, fortaleceu a sua junta, fortaleceu os seus músculos. O que você precisa para caminhar? Você precisa de uma palavra de ordem. E se Deus tem dado essa palavra para você, não é tempo de você se esconder. É tempo de você arriscar. Para muitos, esse tempo não é tempo de arriscar. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós não andamos segundo o tempo que vivemos na nossa nação. Nós andamos segundo a palavra. Nós não andamos segundo o que vemos. Nós andamos segundo a fé. Então, em nome de Jesus, é tempo sim, meu irmão, de correr risco. Aquele homem, quando levanta no sábado e carrega a sua cama, ele corria o risco de ser apedrejado para os judeus
porque Ele estava quebrando o sábado. Então não tenha medo de correr risco. Se eu dizer algo para você, pega aí no seu espírito. Não tenha medo de tentar o que ninguém da sua casa tentou até hoje. Não tenha medo de tentar fazer o que ninguém da sua casa tentou fazer até o dia de hoje. Não tenha medo de viver o que ninguém da sua casa viveu até o dia de hoje. Olhe para a sua vida e entenda, você tem uma palavra. Você vai viver o que ninguém da sua casa viveu até hoje. Você vai chegar em lugares que ninguém da sua casa chegou até hoje. Então creia que Deus vai te levar para lugares mais altos. Quanto mais alto você chegar, mais riscos você vai correr. Mas entenda, quem está te colocando nos lugares altos é o Senhor. Quem vai te sustentar nesses lugares altos é o Senhor. Quem vai te sustentar lá em cima é o Senhor. Quem vai te sustentar lá não é a sua força, não é o seu talento, não é o seu dom. Se Deus te colocou lá, Ele vai te dar força para permanecer lá. Se Ele te colocou lá, Ele vai te dar os recursos que você precisa para permanecer lá. Se Ele te colocou lá, não tenha dúvida, Ele vai suprir a necessidade para você permanecer lá. Receba aí no seu espírito. Deus não te colocou nesses lugares altos para te envergonhar. Ele não te levou, Ele não te entregou algo tão grande para você ser envergonhado, não. Ele te entregou algo grande para que o nome dEle seja exaltado na sua vida. Aleluias. Nós decidimos, Pai. Nós decidimos andar. Nós decidimos acreditar na Tua palavra. Nós decidimos acreditar na Tua promessa. Nós decidimos largar, abandonar o lugar cômodo, o lugar seguro, para andar em lugares altos, para correr risco ao Teu lado. Nós decidimos correr risco ao Teu lado, Senhor. Nós decidimos correr risco ao Teu lado. Essa é a nossa decisão. Nós vamos andar pela fé. Nós decidimos andar nestes lugares onde os ventos serão mais fortes, onde as batalhas serão maiores. Mas é nesse lugar que nós teremos as nossas maiores vitórias. É nesse lugar que nós seremos, Senhor Deus, confirmados. É neste lugar que o Teu nome vai ser exaltado na nossa vida. Nós decidimos sair da mediocridade. Nós decidimos sair da média para viver o que o Senhor tem para nós, no nome precioso de Jesus. Nome precioso de Jesus. O nome precioso de Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Há 38 anos aquele homem esperou. Eu não sei o tempo que você está esperando, mas como pastor sobre a sua vida, como autoridade sobre você, como profeta aqui nessa noite, eu declaro sobre a sua vida: está acabando o tempo de espera. Está acabando o tempo de espera. Deus está trazendo resposta para a sua vida. O texto bíblico diz que imediatamente, verso 9, imediatamente, poderíamos trocar essa palavra imediatamente por de repente. Eu quero que você vá para a sua casa com essa palavra. O tempo de espera está acabando na vida de muitos aqui. Está acabando o tempo de espera. O de repente de Deus vai chegar na sua vida. Você vai ver a resposta de Deus chegando de forma imediata. Você vai ver a resposta de Deus chegando de forma imediata na sua vida. O tempo de espera sobre a vida de muitos aqui está acabando. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você experimente o imediatamente de Deus, o de repente de Deus, e que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vai para sua casa em paz.